Vamos ler o livro de Efésios. No capítulo 4, no livro de Efésios, nosso querido irmão Paulo, que era Saulo era formado por Gamaliel, e quando se converteu do judaísmo de fariseu para o cristianismo, o Senhor fez ele um apóstolo. Ele não conheceu o Senhor Jesus em carne, mas sim em espírito. Ele diz em uma das suas cartas, fala: eu, Paulo, ordenado por Jesus Cristo, porque nenhum apóstolo do tempo de Jesus, ou discípulo, quando o Senhor morreu, ressuscitou e foi para o céu, nenhum daqueles apóstolos quis nomear ou apresentar ou ordenar Paulo como apóstolo ou discípulo, porque ele foi um grande perseguidor da igreja, cristã. Então eles não quiseram. Então ele disse: com vocês ou sem vocês, eu, Paulo, sou ordenado por Jesus Cristo para fazer esse trabalho. E é isso que às vezes as pessoas não entendem. As pessoas não entendem: mas não é da minha igreja. Essa é da minha igreja. Essa é da minha... Irmão, para com isso. Nós estamos em Cristo Jesus. Do jeito que você está participando aqui de um culto online da comunidade cristã no Brasil, nós também participamos do culto online da sua igreja. Porque nós estamos em Cristo Jesus e nada pode nos separar do grande amor de Deus. Glória a Deus. Então vamos ler aqui a unidade da fé, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, a unidade da fé. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como digno da vocação com que foste chamado. No versículo 1 do capítulo 4 de Efésios, ele já começa a dizer aqui, ele já começa a falar: eu sou preso de Jesus. Irmão, você é preso de Jesus? Ou você é preso da sua denominação? Você é preso de Jesus Cristo? Ou você é um prisioneiro da sua placa denominacional? Da onde você acha que está certo? Da onde você acha que está louvando a Deus? Da onde você acha que ali Deus está? Ali é a casa de Deus? Irmão, o apóstolo Paulo acabou de falar: eu rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como digno da vocação qual fosse chamado. Qual vocação que foi chamado, irmão? Qual vocação, irmão, que foi chamado? Qual vocação que você foi chamado? Foi a vocação da sua instituição? Ou foi da vocação do evangelho nato do Senhor Jesus Cristo? O evangelho do amor. Pode escrever aí, irmão. A administração está marcando. Pode escrever, a administração está vendo aqui. Vai escrevendo: eu sou da vocação de Cristo. Vocação de Cristo e não de placa denominacional. Vocação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que ele estava explicando. Glória ao nome do Senhor. Eu, preso em Jesus, não preso na comunidade cristã no Brasil, não preso na igreja católica, não preso na igreja luterana, não preso na congregação cristã no Brasil, não preso na Deus e Amor, não preso na Universal, não preso na Igreja Brasil para Cristo, não preso na Presbiteriana, não preso na Igreja Batista, não preso na Assembleia de Deus Ministério tal. Não, irmão, é preso em Jesus Cristo, é nele que nós temos que estar preso. Mas eu vou congregar onde? Dá um glória a Deus. Está sendo pregado o verdadeiro Jesus Cristo, que foi crucificado, morto e ressuscitou para nos dar o direito da vida eterna. Então dê glória a Deus que aqui nós estamos em Cristo. No versículo 2 ele confronta: com toda a humildade
e mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Olha aqui. Suportando longanimidade com amor. Se você está em Cristo, você suporta. Desde o começo do culto, tanto de pancada que já deram aqui na gente. E eu poderia aqui estar retribuindo essas pancadas e mais pancadas, e você dá um soco daqui por causa da sua igreja, e eu dou um soco daqui para aí por causa da minha igreja, e você vai falar que a sua igreja é a boa, e eu falo que a minha é a boa, que a sua salva e a minha vai salvar também, e fica naquela briga, depois, em vez de nós estar juntos dando a mão. Você crê em quem? Eu creio em Cristo Jesus, aquele que morreu? Isso. Ressuscitou? Sim. Senta dessa de Deus Pai? Senta. Eu também. Então dá as mãos aqui e vamos fazer uma oração para o nosso irmão. Vamos orar pelo ateu. Vamos orar para o gnóstico, para o agnóstico. Vamos orar para o feiticeiro. Vamos orar para o candomblessista. Vamos orar para o budista. Vamos orar para eles também entender a vocação que fomos chamados, a vocação de Cristo. Vamos orar agora para um perdido. Vamos orar agora para um viciado. Vamos orar agora para um drogado. Vamos orar agora para alguém que está agora na beira do bar. Você crê em quem? Jesus Cristo. Eu também em Jesus Cristo. E por que você está brigando comigo e eu brigando com você? Se nós cremos no mesmo Senhor que quer só salvar. Aleluia! Porque não foi a comunidade cristã no Brasil que morreu na cruz, não, irmão. Foi Cristo. Jesus falou: vinde a mim, vós todos que estão cansados e oprimidos. Aleluia! Eu vos aliviarei. Então, irmã, você da tua igreja e eu da minha, vamos dar a mão aqui e vamos pregar o Senhor Jesus Cristo com amor. Bendito o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos para o versículo 3 do capítulo 4 de Efésios. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha a unidade do Espírito. Nós falamos de um Deus que se torna em três. Nós não somos politeístas, somos monoteístas. Mas, irmão Isaías, como que pode ser monoteísta se você crê em três deuses? O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. É porque eles são uma unidade só, irmão. Pensa em um veículo. Pensa em um veículo comigo. Entra dentro do veículo. O veículo é único, mas três pessoas distintas. Quem está ali? O Pai dirigindo, o Filho do outro lado sentado e atrás ali, sentado no banco de trás, o Espírito Santo. O veículo está indo para o mesmo local, mas as três pessoas são distintas. Por isso que nós somos monoteístas, porque o veículo é um só: salvação, céu, vida eterna. Portanto, os três são distintos um do outro com o mesmo pensamento. Não tem como ele confrontar, dizer: ah, você vai para lá, eu vou para cá, e o outro fica esperando no meio para decidir onde vai. Não, eles estão juntos. Aleluia! Vamos fazer o homem. A palavra saiu do ventre, aqui ó, do âmago de Deus, do ego, ó, saiu aqui, ó. Façamos o homem conforme a nossa semelhança. Aqui em Gênesis, façamos o homem. Então, ele não falou eu faço o homem, não, façamos. Porque João fala o quê? Era o verbo, estava com Deus, também era Deus. Quem era o verbo? Cristo Jesus, que se fez carne. Glória é o nome do Senhor. Então, o verbo se fez carne, mas antes de fazer carne, estava aqui, ó, na fala de Deus. É a palavra. Olha o verbo que voltou aqui, ó, sendo escrita, verbo, e está sentado diante do trono da misericórdia de Deus vivo. Aleluia. Façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Podia fazer conforme a minha imagem, a minha semelhança, eu faço o homem. Não, ali já está os três em um só. Glória ao nome do Senhor. Então, neste momento, ele diz: façamos o homem. Aleluia. O verbo concordou. Então, faça o homem. Aí, o Espírito Santo, quando veio, quando ele diz: e sopro nele o fôlego de vida. O Espírito de Deus veio pelo fôlego e nasceu no homem. Outro ponto fala: vós sois deuses. Glória ao nome. Por que são Deus? Porque em nós habita o ser Deus. Quem é? O Deus Todo-Poderoso. O que o apóstolo Paulo fala mais à frente? Ele fala: eu não vivo,
é Cristo que vive em mim. Querendo dizer, a minha atitude é cristocêntrica. É Ele que faz eu andar. É Ele que faz eu falar. É Ele que faz eu... Por que está escrito na palavra? A graça não deixa permanecer no pecado. Porque você permanece no pecado enquanto está em fraqueza, o Senhor está longe. Mas quando o Senhor chega perto de você, a graça, que é o favor imerecido, não é a placa denominacional, não é a igreja do vizinho, não é a minha igreja, não. A placa não, mas Cristo, aleluia, vem com a tua graça dentro de mim, fazendo morada dentro de mim. Neste momento que Ele faz morada dentro do meu coração, o pecado não tem como, não tem força de se achegar perto de mim. Porque em mim mora Cristo, em você mora Cristo, oh, glória. Mas como que todo homem é pecador? Claro, viemos do pecado, mas não coabitamos com o pecado. O que a palavra fala? Bendito é o Senhor. Se nós entender isso daqui, nós vamos saber, vamos longe. Todo homem é pecador. Você é pecador? Sou pecador. O homem que disser que não tem pecado é mentiroso. Você é pecador? Sou pecador. Aleluia. Então confessa que é pecador. Portanto, quando Cristo vive em você, vive a graça. E aonde o pecado abundou, a graça superabundou. Querendo dizer, dos teus pecados estão perdoados. Porque Cristo vive em você. Isso, irmão, é entender que somos meros homens mortais cheios de pecado. Portanto, a graça em nós faz nós santificados também. Bendito o nome do Senhor. Vamos lá? Então, no versículo 4, Efésios capítulo 4, verso 4. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Olha aqui, um só corpo. Que corpo é esse? É você, eu, é a sua família, a minha família. Somos um só. Um só em quem? Em Cristo Jesus. Somos o corpo de Cristo. Uns é mais forte, como a mão, que pega algumas coisas mais pesadas, a mão é mais forte, o braço, o tronco. Mas outros são mais fracos, como a unha. Outros são mais fracos, como a cutícula, ou como a força de um dedinho. Outros são mais sensíveis, como a orelha. Outros são mais firmes, outros mais frágeis. Mas que o mais forte suporte o mais fraco. Então nós somos um corpo só. Por isso que nós não estamos aqui por religião. Não é por placa denominacional, é por Cristo. Quem é você? O corpo de Cristo. Quem sou eu? Membro do corpo de Cristo. Nesta unidade nós vamos chegar lá no reino da glória de Deus, pela unidade, sendo membro do corpo de Cristo. Glória ao nome do Senhor. Vamos lá no versículo 5, diz assim: e um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Irmão, por que essa briga tão grande desde quando você chegou aqui? Não é a CCB, essa igreja? Estou fora. Não é a congregação cristã no Brasil, é a imitação, estou fora. Eu não vou ver. Ô, irmão, nós estamos aqui no mesmo corpo de Cristo. Você crê que Deus revelou essa palavra? Eu não tinha nada para pregar. Não tinha nada, mas neste ponto o Senhor tocou meu coração. Efésios, fala sobre a unidade da fé. Aleluia. Olha o que Deus está trazendo aqui. Quantas pessoas que entrou aqui fazendo chocarrice conosco, e o Senhor enviou esta palavra dizendo aqui, ó, um só Senhor. Quem é o Senhor? É o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha ele aqui, ó. Jesus Cristo, e trabalhamos no nome dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. É Ele que faz todas as coisas. Um só batismo. Que é o batismo? Que foi emergido ali, trouxe aquela pessoa para ser um dos membros do corpo de Cristo. Um só Senhor e uma só fé e um só batismo. Agora, um só Deus Pai de todos, o qual sobre todos e por todos e em todos. Quem é o Deus Pai? É o nosso Criador, que muitos duvidaram agora até da sua existência, da existência do nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Esses dias nós peguei um grande amor
Eu peguei um grande amor por um ateu, e ele foi me ajudar num trabalho lá em casa. Uma pessoa maravilhosa. Pensa no menino, até falei, você é um ateu de Deus, um ateu profeta. Pensa no menino bom, rapaz maravilhoso, pessoa boa. Esteve aqui em casa, tomou um café conosco, foi viajar comigo. E nós conversando, eu falei para ele, olha, você vê Deus, veja Deus. Aí ele falou, não acredito nessas coisas não. Eu falei, mas veja Deus de uma forma. Deus colocou a água da praia para chegar a onda até aquele local e fez uma outra criar para chegar até aquele local, fez outra e fica noite e dia desse jeito 24 horas. Aí você olha agora a cachoeira que não para de cair água, não tem uma hora que seca, ela fica caindo água direto. E outra, pega um pouquinho de água, joga na terra, que você vai ver que amanhã aquela pocinha de água já secou. Agora imagina os mares e os rios que estão ali nunca secam. Mas seca sim, mas fala para mim, a Praia de Santos, quantos anos você tem? E você já viu ela secar? O mar de Caraguatatuba, já viu secar? Ubatuba e todos, já viu algum lugar que é praia, mar secar? Eu, do tempo que eu tenho de vida, eu nunca vi. Mas pega um pouco de água, já a ciência pode explicar, claro. Eu não estou tirando a capacidade do cientista de estudo e de falar a sua palavra de maneira nenhuma. E não quero criar também uma falácia contra, né, o cientista, mas eu estou dizendo sobre a minha fé. E eu comecei a conversar com ele, explicando todas essas coisas, e falei para ele, veja Deus. Aí ele falou, mas isso daí a natureza já criou. Eu falei, tudo bem, a natureza já criou. Mas pensa numa coisa, não tem um Criador que cronometrou, aleluia, minuciosamente todas essas coisas para funcionar? O vento, o ar, a terra, o mar, o fogo, tudo que foi Deus que criou todas essas coisas. E colocou as coisas tudo no ângulo certo para uma máquina, né, invisível, espiritual, para ser cronometrado, né, e colocado tudo nos devidos lugares de funcional. Então existe um Criador para criar todas essas coisas, para que essas coisas funcionem. E ele ficou pensando, né, pode ser que caiu essa semente no coração, pode ser que não. Mas a minha missão é falar, a minha missão é pregar, a minha missão é falar para aqueles que têm curiosidade do Senhor, entender mais sobre o Senhor. Bendito seja Deus. Então, irmão, o Senhor cronometrou tudo para tudo acontecer, né? Nós estamos dormindo aqui, está caindo a água lá no mar, na cachoeira, no rio, está acontecendo todo aquele ciclo. E se não tiver um Criador, eu não creio que foi um Criador todo-poderoso que fez tudo isso. Aí fica complicado, porque aonde que eu vou tirar, né, da naturalidade da natureza, a força de algo para acontecer? Eu acabei de falar, eu respiro aqui, e a planta respira o que eu soltei, um carbono, e ela respira o carbono e me solta de novo. Ela solta de novo agora para nós o oxigênio puro da planta. Como que pode ter essa rotatividade? Respirei oxigênio que a planta soltou para mim, soltei para fora o carbono que a planta comeu, respirou o carbono para viver e soltou o oxigênio novamente para mim poder viver. É um dependendo do outro para viver. O Criador colocou tudo cronometrado, minuciosamente, tudo como um quebra-cabeça, para que nós possamos adorar o Senhor. Se nós não cremos nisso, vamos crer no quê, irmão? Glória ao nome do Senhor. Vamos acreditar em quê, né? Bendito Deus. Então aqui, ó, mas a graça foi dada a cada um de vós segundo a medida do dom de Cristo. E a graça, irmão, que é o favor imerecido, ele quis explicar, o apóstolo Paulo está explicando aqui, que a cada um foi dado uma medida. Pode ver que tem uns que é muito mais crente, o outro é bem menos crente. Mas não quer dizer que essa graça não foi derramada a você, aos seus filhos, ao seu marido, à sua mulher. Foi também. Mas se você se achegar mais, essa graça estenderá mais. Qual graça? A igreja? Não. A misericórdia, o amor.
Versículo 8, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Nós estávamos no cativeiro e todos aqueles que morreram antes do Senhor Jesus Cristo foram para debaixo do cativeiro, dentro do cativeiro, nos lugares do cativeiro, na baixeza da terra, e estavam ali, porque o salmista falou, na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará. Estavam no poder da morte, presos por agrilhões da morte, não tinha socorro, não tinha forma, não tinha como falar de Deus, não tinha como falar de Cristo, não tinha lembrança de cântico, Débora não podia mais cantar, Moisés não podia fazer mais salmos, bendito Davi também não podia fazer salmos, Asaf não podia mais fazer salmos, glória ao Senhor. Eliseu não tinha como mais profetizar, bendito Abel estava lá, não tinha como fazer mais oferta, todos estavam presos pelos agrilhões da morte, mas quando Cristo morreu na cruz, que estremeceu todas as coisas, e ele desceu dentro do cativeiro, ele disse, aquele que crê em mim, até depois de morto viverá. Aí Débora voltou cantando, Alamanaia. Aí Davi levantou cantando, aí Abel levantou cantando, dizendo, eu sabia que esse dia ia chegar, e o Senhor ia me tirar do poder da morte, dos agrilhões da morte, do inferno e das suas correntezas. Bendito, e foram subindo todos cantando o hino do céu, o hino da vitória, e estão agora debaixo do altar de Deus, aonde Cristo prometeu para aquele homem, Dimas o ladrão. Bendito é o nome do Senhor, que disse o quê? Aleluia, Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. O Senhor falou, hoje mesmo estará comigo no paraíso, levando todos aqueles que estavam debaixo da força e dos agrilhões da morte, agora creram em Cristo e foram para debaixo do altar de Deus, o repouso do santo. E aquele que morre no Senhor não morre, mas recebe vida eterna, glória a Deus. E aqueles que morrem fora do Senhor, este sim vai para o tormento, aguardar o dia para ser lançado junto com Satanás no inferno. Ora, isto ele subiu, e quem senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Olha aqui, ó. Aqui fala, ora isto, ele subiu, que senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Foi lá buscar aquelas almas. Pregou até para as almas antes de Louisiana também, tá, irmão? Bendito o Senhor. No versículo 10 do capítulo 4 de Efésios está escrito, e aquele que desceu, e também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. O único que desceu foi Cristo, tá, irmão? E o único que subiu foi Cristo. Os outros estão todos aguardando o sono do justo, aguardando a trombeta soar. Glória a Deus. Ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, e outros para evangelista, e outros para pastores e também doutores. Então o Senhor deu dons aos homens, como apóstolos, pastores, doutores. Bendito o Senhor. E assim, irmão, o Senhor evangelista, o Senhor foi dispensando os dons. Que o dom de Deus caia sobre a tua cabeça também nesta palavra, irmão. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Presta bem atenção nisso, irmão, para finalizar. Olha aqui, ele deu esses dons para a aperfeiçoação do corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Você, eu, somos os membros do corpo de Cristo, cada qual com a sua utilidade. Não tem como quem é língua ser olho, não tem como quem é olho ser boca, quem é boca ser mão, e quem ser mão ser pé. Não tem como, cada qual na sua vocação no que o Senhor chamou. O Senhor chamou você para falar? Fale. O Senhor chamou para ficar quieto? Fique. O Senhor chamou para evangelizar? Evangelize.
O Senhor chamou para poder viajar na obra, viaja na obra. O Senhor chamou para evangelizar, vai evangelizar. O Senhor chamou para amar, vai amar. O Senhor chamou para cuidar das pessoas, cuida das pessoas. Glória a Deus. Só para finalizar essa palavra, sempre fazia visita com os irmãos, sempre fui de visita e sempre vi os irmãos profetizando, e um profetizava, e o outro profetizava, e o outro profetizava. E tinha um entre nós que sempre quieto, não falava nada. E às vezes era até caçoado, falava, mas esse irmão não fala nada, esse irmão parece que não tem dom nenhum. Chegava numa visita, um tocava violão, outro cantava, outro profetizava, outro orava, era aquela glória, e aquele outro sempre quieto. Até que um dia estava aquele irmão fervoroso orando, e aquele estava quietinho lá. O Senhor falou no meu coração, abra os olhos e olha aquele quietinho que não faz nada, que ninguém veio fazer nada, olha para ele. Enquanto o fervoroso estava orando, eu, em vez de eu abrir os olhos e olhar para o fervoroso, eu olhei para o quietinho, e o quietinho foi lá debaixo do travesseiro do doente, do enfermo, né? Fazia visita na casa dos enfermos, foi debaixo do travesseiro do enfermo, meteu a mão no bolso do paletó, tirou uma continha de dinheiro, colocou debaixo do travesseiro do enfermo e fechou, todo mundo de olho fechado, ninguém viu nada. A missão dele era aquela, glória a Deus. Se ninguém falasse, se ninguém visse, ninguém falava. Guardou debaixo do travesseiro. Fomos embora, não tem alguma coisa? Ninguém tem nada. Fomos embora. Depois, outro dia, voltamos para fazer a visita. A irmã falou, irmão, glória a Deus, estava debaixo do travesseiro. Fomos arrumar meu pai que estava deitado, bendito ao Senhor, enfermo. Quando foi olhar, era o valor, bendito ao Senhor, da conta do remédio, da conta do gás, da conta da luz que Deus preparou aqui. Bendito o Senhor. Irmão, às vezes aquele quietinho que não faz nada é o que trabalha mais, mas trabalha em silêncio. Se você trabalha em silêncio, a sua recompensa também vai vir para que todos vejam. Glória a Deus. É a palavra, Deus seja louvado. Amém.